Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lançaremos sorte, para que saibamos por que causas nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. O livro de Jonas não fala de profecias especificamente, mas foca no profundo amor e na misericórdia do Altíssimo, que está sempre pronto para oferecer oportunidade de perdão aos aflitos. Ressalta ainda a relutância de Jonas em falar da salvação aos inimigos de Israel. Embora ele fosse um profeta, isso não bastava, pois devia obedecer à ordem do Eterno para servir no propósito para o qual havia sido designado. Ao fugir de sua missão, foi parar no ventre de um grande peixe. Isso significa que a maneira como reagimos diante da vontade divina revela o grau de compromisso espiritual que temos. Todas as vezes que Deus nos mostra o que fazer e não fazemos, agimos como Jonas e nos tornamos os seus companheiros na rebeldia. Normalmente, quando Deus ele nos escolhe para fazer algo, Ele fala conosco: faz isso. Por isso, a gente deve perguntar a Deus: o que o Senhor quer de mim? Qual é a sua vontade na minha vida? E a gente precisa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E quando Deus ele fala com a gente, quando Ele nos escolhe para algum propósito, Ele vai nos capacitar. Nínive era uma cidade, a capital da Síria. Era uma cidade densamente povoada.
Os assírios eram os maiores inimigos de Israel. E isso pode ter motivado a desobediência de Jonas, né? Que não aceitava a ideia de Deus conceder perdão a um povo tão hostil, violento e perverso como aquele. Mas o desejo do Altíssimo em poupar aquelas pessoas da morte deixa evidente o seu amor. A gente não concorde, às vezes, com o desejo de Deus, ou que a gente não acredite, ou que a gente tenha medo, que nós somos seres humanos, pois podemos ter medo daquilo que Deus está nos pedindo. Deus, ele tem um propósito, e ele tem as motivações dele, os motivos dele, sabe? O principal deles é o amor que ele tem por todos nós, por toda a criatura. Então, quando ele nos pede algo, é por um propósito maior do que nós. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus, logo eu, que sou tão pequeno, poderia ter sido outro, eu não vou conseguir fazer isso aí não. Pode ser que venha a surgir esse pensamento, mas porque a gente acha um propósito, a gente acha só não, às vezes o propósito é muito maior do que nós mesmos. Mas Deus escolheu você, Deus escolheu a gente para fazer tal propósito, tal situação. Davi, por exemplo, Davi era pequenininho, gigante, era o dobro dele, por 3 vezes, 4 vezes o tamanho dele. Então, assim, é um Davi, um menino com um propósito de derrotar o gigante, que era muito maior do que ele. E ele foi assim mesmo, não olhou para nada. Então, assim, a gente não pode fugir do propósito de Deus, daquilo, da voz de Deus, do que Deus mandou a gente fazer. A gente precisa entender qual é o chamado dele para a nossa vida e a gente cumprir esse chamado. Porque, como eu estava falando, às vezes, a gente... Olha só a situação de Jonas, olha só a vida dele, o que levou, aonde levou ele essa escolha, essa atitude de sair. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele foi lá e fez outra. Foi completamente o oposto, o lado oposto. E no barco, ele chegou até a dormir profundamente. Sabe quando a pessoa está longe de Deus, quando a pessoa está afastada de Deus? Quando a pessoa sabe, não, agora tá tudo certo, eu não estou mais perto do Senhor. Porque aqui fala abertamente, fala claramente, ele fugiu da presença do Senhor. Ele se afastou da presença do Senhor, ele saiu de perto do Senhor. Então ele achou que ele estava, longe, eu estou longe de Deus, ele não vai me ver, tá tudo certo. Mas não estava. Quando a pessoa ela se afasta de Deus, ela se afasta do propósito de Deus, ela não consegue ser feliz. E ainda afeta as outras pessoas que estão ao redor dela. Olha só, ele quase derrubou, quase o barco afundou. Quase toda a tripulação morreu por causa do erro dele. E às vezes a gente pensa assim, mas se Deus não me escolher, se eu sair do propósito de Deus, ninguém vai saber, tá tudo certo, ninguém vai ver. Aí Deus vai lá e coloca outro para fazer aquilo ali. Não, meu amigo, ninguém é substituível, mas para Deus, cada um é especial. E se ele escolheu você, ele tem um motivo para escolher você, para aquele propósito, para aquele fim. Ele não quer escolher outro, ele poderia escolher outro, mas ele não quer. Ele quer escolher você, porque você é que está dentro do propósito de Deus, para fazer tal situação, tal coisa, pro plano dele. Então, quando você se afasta, você não está sendo ignorado. Deus vai te esquecer e ponto. Não, você se afastou, você vai colher o fruto daquilo ali, do seu erro. E as pessoas que estão ao seu redor vão também ver isso. E Deus também está vendo isso. Então, toda reação, toda ação, ela tem uma reação. Independente se ela é boa ou ruim. A gente precisa acordar e ver o que Deus está pedindo para nós e qual tem sido a nossa atitude diante do que Deus está pedindo. É isso, a palavra de hoje. Até mais.